Eu ia fazer um apanhadão hoje do Santos, né? São várias as notícias, várias as especulações, novidades. Tem o caso do Orlando Cup, que pra mim evidencia bem como o Santos é gerido hoje. É um amadorismo absolutamente total. A maneira como o Santos, a nota da Orlando Cup com relação ao Santos, mostra que o plano de internacionalizar a marca protagonizado, capitaneado, por assim dizer, de Marcelo Teixeira, que é só falácia, né? De internacionalização da marca. Ele nunca fez nada pelo Santos desde que ele pisou lá na primeira vez, mas saiu além de tudo pela culatra, porque além de não internacionalizar a marca, não que esse torneio fosse internacionalizar alguma coisa, mas além de você não internacionalizar a marca, você se queimou internacionalmente. A nota da Orlando Cup para com o Santos mostra que dificilmente um torneio que se preze vai pensar em convidar o Santos mais uma vez para alguma competição amistosa, por conta da maneira amadora como o Santos tratou isso. Significa que o Santos deveria ter ido e não deveria ter ouvido o seu técnico? Não necessariamente. Eu acho que a decisão, em termos esportivos, ela foi acertada. Mas isso não anula o quão o Santos hoje é um clube que não cumpre contratos, o quanto o Santos hoje é um clube gerido de maneira completamente amadora. O Santos acertou esse contrato em agosto e aos 45 do segundo tempo simplesmente volta atrás e deixa uma competição na mão, se queimando completamente no cenário internacional. Então não só deixou de se internacionalizar, mas se queimou no exterior. Esse é o Santos Futebol Clube hoje. Só que eu tinha para falar a respeito disso. Queria falar, sei lá, a troca de Guilherme por Lucas Evangelista, que surgiu, Mussete deu, Galopo parece que agora teve uma reviravolta, vai chegar. São tantos assuntos e eu prometo que eu faço um apanhadão logo logo, mas assim, não dava pra deixar de comentar essa notícia agora. Eu nem tava preparado pra gravar vídeo agora, mas quando eu abri o Twitter e vi lá, sei lá, o Beisola Santista, eu achei que fosse piada, vendo que o Santos contratou o Tassiano por 4,5 milhões de euros. Aí eu fui olhar e vi que era verdade, eu quase joguei o meu celular na parede. E pra mim é caso de impeachment. Eu vou explicar isso já. Antes, convidar vocês a conhecer lá o site da KTO, se você não conhece. E a melhor maneira de você fazer isso é ou acessando esse QR Code aqui ou o link na descrição, porque você mostra pra eles que vocês vieram através do Futeboteco. Vocês sabem que o Campeonato Brasileiro tá parado nesse momento, mas dá pra você brincar apostando em jogos da NBA, jogos da NFL e outros campeonatos por aí vai que estão rolando, como por exemplo a Premier League, né? Na KTO você pode perder, você pode ganhar, você corre todos esses riscos, mas também corre o risco de se divertir. E é um site proibido para menores de 18 anos, é para você jogar com responsabilidade, tá bom? Dito isso, dado esse recado, a gente precisa falar sobre a contratação de Tassiano, de 30 anos, que o Santos encaminhou, informação que saiu em todos os veículos que cobrem o Santos, GE, Diário do Peixe, De Olho no Peixe, todo mundo falou que falta só detalhes burocráticos para o Santos concretizar a contratação de um jogador, que é o Tassiano, que vem talvez da melhor temporada da sua carreira, uma temporada muito boa, 60 jogos, foi titular no Bahia e na maior parte do tempo, na maior parte foram 56 jogos como titular ao longo do ano, foram números bem interessantes, são 15 gols ao longo do ano e 5 assistências, que mostra que é um meia que se encaixa muito bem no esquema que o Caixinha trata, que faz aquele cinturão de linha de 5, ele é um cara que pisa muito na área, tem o cabeceio, tem uma finalização muito boa, não é um meia que vai construir armador, mas o Caixinha nem joga muito com esse meia, a maneira do Caixinha atacar, eu fiz um vídeo aqui sobre o Caixinha, que joga num esquema de 3-2-5, né, e ele gosta de meias pisando muito na área, o Tassiano tem toda a característica que se encaixa com o treinador, então eu entendo o pedido do Caixinha em trazer o Tassiano. Eu acho que é um jogador que pode ajudar muito o Santos nesse campeonato. Só que tem algumas coisas assim que me chamam muita atenção e não dá pra gente dissociar, que é com relação principalmente aos valores que essa negociação chegou, né? A gente fala muito do como o futebol brasileiro está inflacionado, isso é verdade, só que ainda há grandes provas de como, mesmo dentro dessa inflação toda rolando, você conseguir fazer boas contratações, inclusive no mercado exterior, que muitas vezes são melhores do que poderia ser um Tassiano, um jogador de 30 anos, um jogador que tem passagens pelo Grêmio e era na maior parte do tempo reserva. Esse ano ele foi muito bem no Bahia, mas demorou um certo tempo para se
se firmar. Ano passado ele já tinha sido titular em bastante tempo, mas os números foram bastante inferiores. É um jogador assim que no meio do futebol brasileiro nunca se firmou, mesmo num clube grande, né? O Bahia está se reconstruindo, está caminhando para isso, foi vendido, é verdade, mas se o Tassiano fosse tão imprescindível assim, eles não venderiam um jogador, ainda que o valor é muito alto, porque o Bahia não precisa, na verdade, né? O Bahia é aportado por um fundo, cara, com dinheiro praticamente infinito, né? Que é o fundo lá de Abu Dhabi. Então, me parece que assim, os valores são completamente fora da realidade, né? E aí, assim, para pegar um exemplo, eu sei que são de anos anteriores e o futebol brasileiro se inflacionou muito nesse ano especificamente. Mas vamos lembrar, o Santos está pagando 32 milhões de reais com a cotação atual pelo Tassiano. Isso pode aumentar, porque se o Santos vai fazer um pagamento, por exemplo, parcelado, e ele está atrelado no euro, se a moeda subir como está subindo diante dessa instabilidade econômica, esses 32 milhões podem subir, se tornar mais do que 32 milhões se o dólar e o euro continuarem subindo. Mas para pegar um paralelo aqui de contratações que foram feitas por clubes importantes nos últimos anos por valores muito parecidos. O Leozinho lá dando os créditos para ele no Twitter soltou. O Flamengo, por exemplo, pagou 34 milhões de reais quando trouxe o Michael do Goiás. Foi uma baita contratação na época. E depois teve lucro vendendo o Michael para a Arábia Saudita. O Atlético Mineiro pagou 33 milhões no Zaratio, que é um baita de um jogador. O Atlético Mineiro pagou 32 milhões de reais no Nátio Fernandes do River, que é muito bom jogador, foi campeão pelo Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil aquele ano com o Cuca, e estava no River, que é um time que tem dinheiro na Argentina, um dos mais ricos da Argentina, se não hoje o mais rico. E o Santos pagou o mesmo valor pelo Tassiano. Mas a maior prova de que essa contratação do Santos, em termos de valores, é talvez a maior cagada do clube desde a contratação do Leandro Damião, e eu não estou falando esportivamente, estou falando em termos de valores, esses são esses números que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Eu tô aqui na página de Hugo, de Tassiano, para ver os números dele na temporada. Como eu falei, ó, ele nessa temporada ele fez 60 jogos com 15 gols e distribuiu 5 assistências, tá? Bem acima dos 35 jogos que ele teve na temporada anterior no Bahia. Só que o Santos tem um jogador que o Santos acaba de vender para o Red Bull Bragantino, que é o Lucas Barbosa, que é 6 anos mais jovem do que o Tassiano. E o Lucas Barbosa teve 4 jogos a menos aqui que o Tassiano, mas números praticamente idênticos. Um gol apenas a menos, 14 gols e as mesmas 5 assistências. O Lucas Barbosa, com 6 anos a menos, foi vendido para o Red Bull Bragantino, ao que consta, por 16 milhões de reais. Metade do valor que o Santos está pagando no Tassiano. Então, por aí, para mim, ainda mais sendo o mesmo clube que fez essas duas negociações, um vendendo e o outro comprando, isso para mim é caso de impeachment. Porque quando o Red Bull Bragantino compra o Lucas Barbosa, que para mim fez um campeonato brasileiro superior ao do Tassiano, com todo respeito ao Tassiano, que eu acho bom jogador, o Lucas Barbosa fez um campeonato brasileiro superior ao do Tassiano. Quando o Red Bull Bragantino compra, ele não está pensando só em retorno esportivo, mas ele está pensando em lucrar futuramente com uma futura negociação, né? E possivelmente, se o Lucas Barbosa continuar performando na ascensão que está, que demonstrou no Juventude, vai pegar um time em tese superior ao que pegou esse ano, embora o Juventude tenha terminado o Campeonato Brasileiro à frente do Red Bull Bragantino, né? A gente vê que os caras pensam que o Lucas Barbosa é um cara que vai trazer retorno, além de tudo, esportivo financeiro para o clube. O Santos não vai ter retorno financeiro nenhum com o Tassiano. O único retorno que o Santos pode vir a ter é o retorno esportivo. E o Santos paga o dobro para um jogador 6 anos mais velho com números absolutamente idênticos. Sabe? Isso mostra que isso me faz desconfiar, muito sinceramente, gente, me faz desconfiar que não é só burrice, sabe? Eu acho que o Caixinha está no direito dele de pedir o Tassiano, como eu disse aqui, o Tassiano acho que se encaixa muito no esquema do Caixinha. Agora, o Pedro Martins, que foi muito elogiado pela coletiva que ele deu, falou ali 15 minutos, aquele linguajar Faria Limer já conquistou o coração de todo mundo, né? Porque o Santos finalmente tem um profissional com uma coisa mais, com uma linguagem mais do meio, etc e tal. Eu entendo que a comparação era péssima com o Galo, mas a primeira movimentação de jogador forte do Pedro Martins, me parece que foi ele que foi atrás.
é de um jogador de 30 anos por 4 milhões e meio de euros, um jogador que nunca performou em alto nível num grande clube do Brasil, um jogador que apareceu tarde, que inclusive era do Santos B, o Dorival subiu ele do Santos B pro Santos A, ele mal jogou, aí foi emprestado, foi vendido pro Grêmio, etc e tal, o Santos não pagou na época um valor de 10 milhões de reais para trazer, que já era um valor que muita gente reclamou, hoje o Santos vai pagar 32 milhões de reais, um jogador de 30 anos, um jogador que assim, pode ser muito útil, mas é um jogador medíocre na acepção da palavra, médio, um jogador médio, um jogador que assim, não vai mudar o preço do dólar no Santos. Pode vir a ser importante na temporada, mas eu vou dar um outro exemplo, o Mendonça, que veio de graça do Ceará rebaixado de 2022 para 2023, o Mendonça tinha 20 gols na temporada, e o Mendonça a gente saiu odiando o Mendonça, eu acho que o Tassiano é mais jogador que o Mendonça. Mas a gente não pode se basear só para o cara fez 15 gols, etc e tal, e não é centroavante. O Mendonça também não era, ele tinha feito 20 gols na temporada. E a torcida queimou o carro do Mendonça no rebaixamento. E achou que o Mendonça era um dos principais culpados pelo rebaixamento do clube. E o Mendonça, que veio com um salário de 600 mil reais, a gente, debulhou o Rueda, o Santos não pagou R$1 por ele. Veio de graça. A gente vai pagar, e na notícia do Diário do Peixe, eles falam que o que fez o Santos convencer o Tassiano a trocar o Bahia pelo Santos é o salário. Então, a gente está falando de um valor de 32 milhões de reais, que só isso pagaria, por exemplo, o salário de um ano do Gabriel, 2 milhões e meio por mês, sem precisar de Viva Sorte nem nada. Só isso já pagaria o salário do Gabriel. Dá 32 milhões de reais e meio se você considerar o 13º. Mais o salário. Imagina que esse cara vai ganhar pelo menos, sendo simpático, umas 650 picanhas. Ele não vai ganhar menos do que isso. Imagina que ele vai ganhar isso. Já dá 40 milhões no ano que o Santos vai gastar com o Tassiano, um jogador de 30 anos, que o Santos nunca vai recuperar esse valor. Então, para mim, já é caso de desconfiança de que isso aqui não se trata mais de burrice. Talvez se trate de má fé. Talvez se trate de um plano de poder de afundar o Santos Futebol Clube. Porque você não vende um jogador com números idênticos, 6 anos mais jovem, por a metade do preço que você vai pagar num jogador de 30 anos. Isso não existe em lugar nenhum. Clube nenhum do mundo faz isso. E o Santos está fazendo isso. A contratação do Tassiano, eu vou torcer para que dê muito certo, mas ela é caso de impeachment. É caso da torcida ficar revoltada nos bastidores. É a pior contratação em números do Santos desde Leandro Damião. Eu não tenho a menor dúvida disso. É claro que a gente tem essa percepção de que a gente acha que a contratação do Damião é ruim porque ele jogou muito mal. Mas se o Damião tivesse comido a bola pelos valores que o Santos acabou pagando, que foram mais de 200 milhões de reais, considerando todas as idas e vindas e contratos não cumpridos com a Doyen, não valeria, por mais que ele tivesse sido um baita de um reforço. O Tassiano, para ele valer esse valor aqui, cara, assim, ele vai ter que ser muito importante, ele vai ter que ser pelo menos o segundo melhor jogador do Santos na temporada e, assim, ganhar muito valor agregado, vai ser um cara que, sei lá, tenha mercado e que, porra, todo mundo olhe pra ele com 31 anos no ano que vem como um outro jogador. Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito arriscado, muito difícil. Quando você vende, eu acho muito mais provável que isso pudesse acontecer com o Lucas Barbosa, que despertou interesse do Inter, despertou interesse de outros times além do Atlético, do Red Bull Bragantino. Eu acho que é um jogador que, por ser jovem, poderia evoluir ainda mais no Santos, a ponto de valer muito mais do que esses 16 milhões de reais valeram. Então, assim, eu tô escandalizado. É um valor pornográfico que o Santos está pagando pelo Tassiano e mostra aquilo que o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe fala sempre. Todo mundo fala que o problema do Santos é que não tem dinheiro. O problema do Santos é não saber o que fazer com o pouco dinheiro que tem. É isso. Um clube que agora é uma direção que planejou um orçamento para 2025 com déficit de 89 milhões de reais, que infringe o estatuto do clube e que o conselho aprovou por unanimidade esse orçamento, faz uma contratação de 32 milhões de reais num jogador, com todo respeito, medíocre. É isso que o Santos quer para 2025? É isso que o Santos quer para o futuro? Gente, só há uma saída. SAF. SAF. E SAF, dificilmente a gente vai ver uma contratação nesses moldes, porque o cara da SAF ele não rasga dinheiro. E o Marcelo Teixeira ele não está rasgando o dinheiro dele, nem da família dele. Quando ele trouxe o Patrick, saiu notícia hoje lá no UOL, que o Patrick em 2025 vai custar mais de R$1 milhão para os cofres do Santos por mês. Por mês. E é um jogador que não jogou a Série B. Quando ele aprovou e assinou a contratação do Patrick junto ao Galo,
que é um legado do Galo, ele não perdeu R$ 1, a família dele não perdeu R$ 1, a universidade dele não perdeu R$ 1, a TV dele não perdeu R$ 1. Quem perdeu o dinheiro foi o Santos Futebol Clube. Foi o Santos Futebol Clube, só o Santos Futebol Clube. Se fosse nas outras empresas dele, ele pensaria 10 vezes antes de fazer essa contratação. Como pensaria agora? Como pensaria agora antes de contratar um cara de 30 anos, com o auge dele, jogando no Bahia, com todo respeito ao Bahia, contratando esse cara por R$ 32 milhões, fora o salário. É um escárnio. Isso aqui é um escárnio. O Facundo Torres, que veio para o Palmeiras, custou 70. Se o Santos tem 32 para pagar para um jogador de 30 anos, o Santos tem 70 para pagar para um jogador de 23, 24 anos, que é muito melhor e que tem ainda possibilidade de você revender e ganhar muito mais dinheiro lá na frente. Isso aqui, gente, é rasgar dinheiro. Isso aqui me parece, repito, muito mais do que burrice, me parece um projeto de derrubada do clube, de afundar o clube. Sabe-se lá por qual objetivo, o que eles querem através disso. É inacreditável. Eu nunca imaginei que eu estaria comentando essa contratação por esses moldes aqui, sabe? Então assim, eu tô atônito, não sei o que pensar, e eu tô sem palavras. É a pior contratação em termos de valores do Santos desde Leandro Damião. E nada vai acontecer. O conselho não vai barrar, a torcida pode chiar à vontade, vão concretizar, mas isso já mostra pra mim que o Pedro Martins está muito longe de ser o que pintaram. E toma cuidado, que se o Santos gastou isso pelo Tassiano, sinal de que pode fazer muito mais ao longo dos próximos tempos. Muito mais. Me parece que o projeto de poder é esse, de afundar o Santos Futebol Clube. Da gestão inteira. É isso que eu desconfio. Não estou afirmando, não é uma informação, é uma desconfiança a partir do tipo de movimentação que eles estão fazendo. Os caras não têm o menor cuidado com as finanças do Santos, os caras não têm o menor carinho com a instituição. Os caras não têm. Não tem. Ninguém contrata um jogador de 30 anos como o Tassiano por R$ 32 milhões. Isso não existe em mercado nenhum do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Eu tô revoltado. E eu gravei, pra você que não sabe, eu nem pedi like, porque vai pedir like num vídeo desse santista. Você teria que me dar um dislike pra não ter que voltar a ver aqui notícias como essas, né? Porque quando você dá like, o YouTube continua recomendando os meus vídeos pra você. Vou pedir um like num vídeo desse, mas assim, a culpa também não é minha, a gente tem que comentar, né? Mas eu não pedi like, nem vou pedir. Agora, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, faça o maior barulho que você puder fazer. Nas redes sociais, no Twitter. Porque se a gente deixar a coisa barata desse jeito e ficar analisando a posição que o Tassiano vai jogar, e que lá, lógico, daqui a pouco quando ele chegar, for agregado, a gente vai ter que falar sobre isso. Mas nesse momento, no dia da contratação, você ficar nessa de, você é muito chato, você nem viu o cara em campo. Se você entrar nessa, sabe, defendendo dirigentezinho de estimação, você vai estar colaborando para que o Santos se afunde. Se o Santos fosse uma SAF, o dono da SAF não rasgaria dinheiro, ele jamais faria isso. Ele faria contratações de jogadores promissores que ele saberia que, além de performar esportivamente, poderiam render um lucro para o clube, que é dele, né? Portanto, faz parte da receita dele, e dele mesmo, para o bolso dele, para os dividendos que ele vem a ter com o fato de ser dono desse clube. Então, é uma coisa que assim só cabe numa instituição sem fins lucrativos que está a Deus dará. O Santos hoje está a Deus dará. O Santos hoje é capitaneado por uma trupe que, assim, eu tenho certeza que não quer o bem do clube. As atitudes mostram isso. Então, eu não sei onde a gente vai parar. Não sei. Espero que o Santos faça uma boa temporada. Espero que o Tassiano jogue tudo que tem pra jogar e seja valorizado mesmo com 30 anos e valha muito mais dali 1, 2 anos e tudo mais. Eu espero, mas eu não acredito. O Tassiano é um jogador medíocre e o Santos está pagando R$ 32 milhões, um jogador que até poderia ser útil, mas nunca por esse valor. É isso que eu penso. Comenta aí o que você acha, a gente vai se falando. E eu queria dizer, antes de encerrar, que eu tinha gravado um outro vídeo antes desse, muito mais pistola, xingando, mandando todo mundo tomar naquele lugar. Mas assim, eu não vou me prejudicar pessoalmente, sabe? Por conta desses caras. Esses caras é isso que eles querem. Eu não vou cair nessa. Eu tenho que comentar, tenho que criticar, tenho que dizer que é um absurdo,
tenho que te convocar, torcedor, a colaborar no combate a essa gestão. A gente precisa combater essa gestão. Essa gestão é um câncer na vida do Santos. O Santos hoje está doente. O Santos tem um câncer. E esse câncer tem nome e sobrenome. Marcelo Pirillo Teixeira. É um câncer que já está ali, ó, desaguando para metástase. Quando ele mete o Marcelinho Teixeira, aí vira metástase, começa a entrar no osso. Então, assim, a gente já está vivendo um momento de doença hoje. E eu conto com... E a quimioterapia desse câncer é a tua voz. Se você cair nessa de achar que tá tudo bem, o câncer vai se espalhar e daqui a pouco o paciente morreu. Então, o que eu posso fazer é te convocar nessa batalha. Ah, mas Rodolfo, você tem pretensões... Eu não conheço ninguém na política do Santos, eu não acredito em ninguém na política do Santos. Eu não tenho nenhum candidato para as próximas eleições. A única coisa que eu quero é uma SAF séria. É isso que eu quero hoje. E pra gente chegar nesse caminho, a gente precisa se unir. Se ficar nessa, achar que, nossa... Se ficar nessa, cara, a gente vai morrer junto. Então eu peço, a gente tem que combater essa gestão cancerígena. Faça barulho no Twitter. Me siga por lá. Eu tô sempre fazendo tweets importantes. Então retuita, comente, faça o algoritmo andar, rolar. Porque o Twitter é poderoso. Os caras olham. Esteja comigo nessa luta contra o câncer do Santos Futebol Clube hoje, que é o seu presidente. Esteja comigo nessa luta hoje. Porque é a única maneira que a gente tem de minimizar as dores desse paciente tão doente que é o Santos Futebol Clube que a gente tanto ama. Tá bom? A gente vai se falando, um grande abraço, até o próximo vídeo.